No meio do refeitório, na hora do almoço, o padre superior parou na frente de irmã Helena. Todos os olhos se voltaram. Ele apontou para o prato dela e disse alto para todos ouvirem: "Você precisa sair deste convento, imediatamente." O silêncio foi ensurdecedor. Helena sentiu o rosto queimar. Suas mãos tremiam segurando o garfo. As outras irmãs abaixaram a cabeça. Ninguém ousava falar. Seu coração parecia explodir dentro do peito. Por quê? Ela dedicou 15 anos àquela comunidade. Nunca desobedeceu, nunca questionou o que ela tinha feito de tão grave. A resposta veio como uma punhalada. O que esse padre disse depois destruiu Helena por dentro e expôs algo que muitos preferem fingir que não existe. Comente. Isso é justo? Quero saber o que você faria nessa situação. Meu nome é Helena, ou melhor, era Irmã Helena. 15 anos de vida religiosa. 15 anos servindo a Deus dentro daquele convento. 15 anos acreditando que tinha encontrado meu lugar no mundo. Eu estava errada. Tudo começou muito antes daquele dia no refeitório. Na verdade, começou quando eu tinha apenas 8 anos de idade. Minha mãe morreu de câncer. Meu pai não conseguiu lidar com a dor e começou a beber. Em 2 anos, ele havia perdido o emprego, a casa, tudo. Fomos morar com minha avó, mas ela era idosa e mal conseguia cuidar de si mesma. Eu cresci rápido demais. Cozinhava, limpava, cuidava do meu pai quando ele chegava bêbado. Minhas amigas brincavam na rua e eu estava dentro de casa tentando fazer comida com o pouco que tínhamos. Aprendi cedo que o mundo era um lugar duro. Aprendi que ninguém viria me salvar. Até que aos 16 anos, conheci Irmã Beatriz. Ela visitava nossa comunidade uma vez por mês, levando cestas básicas e roupas. Foi ela quem me viu. Realmente me viu. Não com pena, mas com aquele olhar que diz: "Você vale mais do que isso." "Helena", ela me disse um dia, segurando minhas mãos calejadas. "Você já pensou em conhecer nossa casa? O convento acolhe moças que buscam um propósito maior." Propósito maior. Essas palavras ecoaram dentro de mim durante semanas. Será que eu poderia ter uma vida diferente? Será que Deus realmente tinha planos para alguém como eu? Visitei o convento pela primeira vez aos 17 anos. Era um lugar lindo. Jardins bem cuidados, capela com vitrais coloridos, corredores silenciosos onde você podia ouvir seus próprios pensamentos. As irmãs eram gentis, sorridentes, pareciam em paz consigo mesmas. Eu queria aquela paz, desesperadamente. Entrei como postulante aos 18 anos. Meu pai mal percebeu quando fui embora. Ele estava afundado demais na própria miséria. Parte de mim se sentiu culpada por abandoná-lo, mas outra parte sabia que se eu ficasse, afundaria junto. Os primeiros anos foram os mais felizes da minha vida. Aprendi a rezar de verdade. Aprendi a encontrar silêncio dentro do caos. Trabalhava na horta, ajudava na cozinha, cuidava das crianças que vinham para o catecismo. Sentia que finalmente tinha uma família, um lugar onde pertencer. O padre Miguel era o capelão do convento na época. Um homem idoso, de voz suave, que celebrava as missas com tanta devoção que era impossível não se emocionar. Ele me encorajava, dizia que eu tinha vocação verdadeira, que minha entrega era sincera. Irmã Helena, ele me disse no dia da minha profissão solene, quando fiz meus votos perpétuos: "Você tem um coração puro, nunca perca isso." Eu prometi que não perderia. Prometi a mim mesma, a Deus, àquela comunidade. Mas então, o padre Miguel adoeceu. Câncer de pulmão. Em 6 meses ele se foi. Chorei por dias. Todas nós choramos. Ele era mais que um padre. Era um pai espiritual de verdade. E então chegou o padre Augusto. A primeira impressão foi boa. Ele era jovem, apenas 38 anos. Bonito, de uma forma que me deixava desconfortável admitir. Falava bem, tinha carisma. Nas primeiras missas, a capela ficava mais cheia. Ele atraía pessoas. "Precisamos modernizar este convento", ele disse logo na primeira reunião com a comunidade.
Não podemos ficar presos ao passado. Deus nos chama para sermos testemunhas vivas no mundo de hoje. Parecia fazer sentido. Modernizar, renovar. Algumas irmãs mais velhas franziam o senho, mas a maioria de nós estava disposta a dar uma chance. As mudanças começaram devagar. Primeiro foram os horários de oração. Muito rígidos, ele dizia. Precisávamos ser mais flexíveis. Depois foi a forma como nos vestíamos. Esses hábitos são antiquados. Deus olha o coração, não a roupa. Eu concordava com algumas coisas. Realmente, algumas regras pareciam excessivas, mas havia algo na forma como ele falava que me incomodava, como se estivesse menos interessado em servir a Deus e mais em ser o centro das atenções. Foi então que percebi como ele olhava para algumas irmãs, especialmente as mais jovens. Não era um olhar pastoral, era outra coisa, algo que me fazia sentir suja só de presenciar. Irmã Cecília, uma noviça de 22 anos, era bonita de um jeito delicado. Cabelos loiros, olhos claros, rosto angelical. O padre Augusto a chamava constantemente para conversas espirituais particulares. Ela sempre saía dessas conversas com os olhos vermelhos e um sorriso forçado. Um dia encontrei Cecília chorando no jardim. "O que aconteceu?" perguntei, sentando ao seu lado. Ela balançou a cabeça. "Nada. Estou bem. Cecília, você pode confiar em mim." Ela me olhou com medo, medo genuíno. "Irmã Helena, o padre Augusto, ele disse que se eu contar qualquer coisa a alguém, ele vai me expulsar. Vai dizer que sou mentirosa, que estou inventando coisas porque sou problemática." Meu sangue gelou. "O que ele fez com você?" Ela não respondeu, apenas continuou chorando. 2 semanas depois, Cecília foi embora. O padre Augusto anunciou na missa que ela havia discernido que não tinha vocação verdadeira e que algumas pessoas não estão preparadas para a vida religiosa. Eu sabia que era mentira, mas não disse nada. Me odeio até hoje por isso. Nos meses seguintes, outras noviças foram embora, sempre com a mesma história. Falta de vocação, imaturidade espiritual, problemas emocionais. Eu comecei a observar mais e percebi um padrão. As que ficavam eram as que se encaixavam em certo perfil, magras, bonitas, submissas. As que questionavam ou não atendiam aos padrões estéticos dele desapareciam. Eu mesma nunca fui magra. Desde criança tive um corpo mais cheio. Minha avó dizia que era genética. "As mulheres da nossa família são assim", ela dizia com orgulho. Dentro do convento nunca foi um problema, até a chegada do padre Augusto. No começo eram comentários sutis. "Irmã Helena, você não acha que poderia se exercitar mais? Ou talvez você devesse comer menos pão no jantar?" Eu ignorava. Afinal, eu trabalhava duro. Cuidava da horta, carregava caixas pesadas, ajudava na limpeza. Meu corpo era forte, saudável. Não via problema nenhum, mas os comentários foram ficando mais diretos, mais cruéis. "A gula é um pecado capital, irmã Helena", ele disse um dia na frente de outras irmãs. Eu senti o rosto queimar. "Padre, eu não precisa se justificar. Estou apenas preocupado com sua saúde espiritual." Saúde espiritual, como se meu corpo definisse minha alma. As outras irmãs começaram a me olhar de forma diferente. Algumas com pena, outras com julgamento, como se o padre Augusto tivesse exposto algo vergonhoso sobre mim que eu vinha escondendo. Comecei a pular refeições. Comia apenas o mínimo necessário. Perdi alguns quilos, mas não o suficiente para ele. Nunca era suficiente. "Você precisa ter mais autocontrole", ele disse depois de me ver com um pedaço de fruta no lanche. Autocontrole. Como se minha existência fosse uma falha moral. Eu me sentia cada vez menor, invisível. Como se todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, todo o meu amor por aquela comunidade não significassem nada, porque meu corpo não era do jeito que ele queria. E então chegou aquele dia no refeitório. O dia em que tudo desmoronou de vez. Era uma terça-feira.
Lembro perfeitamente porque às terças-feiras eu ajudava na cozinha a preparar o almoço. Naquele dia, fizemos arroz, feijão, salada e frango assado. Comida simples, mas feita com carinho. Eu estava cansada. Tinha acordado às 5 da manhã para regar a horta antes do sol esquentar. Depois, ajudei a limpar a capela. Meu corpo pedia comida. Comida de verdade, não as migalhas que eu vinha me permitindo comer nas últimas semanas. Quando chegou a hora do almoço, me servi. Um prato normal. Não exagerado, mas também não miserável. Arroz, feijão, um pedaço de frango, salada. O mesmo que as outras irmãs estavam comendo. Sentei no meu lugar de sempre. Peguei o garfo. Estava prestes a levar a primeira garfada à boca quando ouvi passos pesados atrás de mim. O padre Augusto. Senti meu estômago se apertar antes mesmo de ele falar. Ele parou ao meu lado. O refeitório, que até então estava cheio de conversas baixas, ficou em silêncio. Irmã Helena, ele disse com aquela voz que parecia calma, mas carregava veneno. Você precisa sair deste convento, imediatamente. O mundo parou. Literalmente parou. Consegui ouvir meu coração batendo nos ouvidos. Senti todas as outras irmãs olhando para mim. Senti o peso daquelas palavras esmagando meu peito. Padre, eu... Tentei falar, mas minha voz saiu trêmula, quase inaudível. Olhe para esse prato, ele continuou, apontando para minha comida como se fosse evidência de um crime. Olhe para a quantidade de comida, olhe para você. Você está representando esta comunidade? Está representando a disciplina que pregamos? Lágrimas começaram a queimar meus olhos. Tentei segurá-las, mas era impossível. Padre, eu trabalhei a manhã inteira. Tentei me explicar. Trabalhou? Ele riu. Um riso cruel, sarcástico. Irmã Helena, o problema não é o trabalho. O problema é a falta de domínio próprio. É a gula. É o desleixo com o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Ele estava usando a Bíblia contra mim, usando as Escrituras para me humilhar publicamente. Eu tentei avisar, tentei ser paciente, mas você insiste em não se esforçar, insiste em manter esse estado. Ele apontou para meu corpo com nojo visível. E eu não posso permitir que alguém assim continue representando esta casa de Deus. Irmã Teresa, uma das mais antigas, tentou intervir. Padre, por favor, talvez possamos conversar sobre isso em particular. Não! Ele cortou, categórico. Isso precisa ser dito na frente de todas, para que sirva de exemplo. A vida religiosa exige renúncia, exige sacrifício, exige que neguemos a nós mesmos. E irmã Helena claramente não está disposta a fazer isso. Eu estava destruída. Cada palavra era uma facada. Cada olhar das outras irmãs era sal na ferida. Algumas desviavam o olhar, envergonhadas. Outras me olhavam com pena. Nenhuma me defendeu. Você tem até o fim da tarde para arrumar suas coisas e deixar o convento. Ele disse finalmente. Não quero mais vê-la aqui. E então ele saiu. Simplesmente saiu, deixando-me ali, destruída, humilhada, exposta diante de todas. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Ninguém sabia o que dizer, ninguém sabia o que fazer. Eu me levantei, tremendo tanto que mal conseguia ficar de pé, e saí do refeitório sem olhar para trás. Corri para o meu quarto, tranquei a porta e desabei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Chorei pela humilhação, pela injustiça, pela dor de ser rejeitada pelo único lugar onde achei que pertencia. Chorei por todos os anos que dediquei àquela comunidade, apenas para ser tratada como lixo por causa do meu corpo. Fiquei ali no chão por horas, não conseguia me mover, não conseguia pensar, só sentia dor. Uma dor profunda, visceral, que parecia me rasgar por dentro. Alguém bateu na porta. Irmã Helena, sou eu, Teresa. Não respondi. Por favor, abra a porta. Eu só quero conversar. Depois de alguns minutos, abri. Irmã Teresa entrou rapidamente e fechou a porta atrás de si. Ela tinha os olhos vermelhos. Tinha chorado também. Helena, eu sinto muito, ela disse me abraçando. Isso não é certo.
Nada disso é certo. Então por que ninguém fez nada? Perguntei, minha voz quebrada. Por que ninguém me defendeu? Ela abaixou a cabeça envergonhada. Porque temos medo. Todas nós temos medo dele. Você viu o que aconteceu com as outras meninas? Cecília, Mariana, Joana, todas que o confrontaram foram embora. Ou pior. Pior como? Teresa hesitou. Ele tem conexões com o bispo, com pessoas importantes. Ele pode destruir reputações, Helena. Pode espalhar mentiras. Pode fazer com que ninguém acredite em você. Então é isso? Eu disse incrédula. Vamos apenas aceitar. Vamos deixar que ele continue fazendo o que quer? Eu não sei o que fazer. Ela admitiu, lágrimas escorrendo. Eu realmente não sei. Depois que Teresa saiu, comecei a arrumar minhas coisas. Não tinha muito. Roupas simples, alguns livros, um rosário que minha mãe me deu antes de morrer. 15 anos de vida cabiam em uma mala pequena. Enquanto arrumava, lembrei de tudo. Do dia em que cheguei, cheia de esperança. Dos meus votos, quando prometi servir a Deus para sempre. Das madrugadas rezando na capela. Das tardes cuidando das crianças. Das risadas compartilhadas com minhas irmãs de comunidade. Tudo perdido, tudo destruído, por causa de um homem cruel que usava a autoridade religiosa para alimentar seu próprio ego doente. Mas algo dentro de mim começou a mudar. No meio da dor, no meio das lágrimas, algo começou a crescer. Raiva. Não a raiva destrutiva, mas aquela raiva santa, justa, que nasce quando você percebe que uma injustiça foi cometida. Eu não fiz nada de errado. Nada. Meu corpo não era um pecado. Meu peso não definia minha vocação. Meu valor não estava na balança. E se isso estava acontecendo comigo, quantas outras mulheres tinham passado pelo mesmo? Quantas tinham sido silenciadas, expulsas, humilhadas? Peguei meu celular. Sim, tínhamos celulares, apesar do padre Augusto não gostar. Abri a internet, comecei a pesquisar, encontrei histórias, dezenas delas, centenas, mulheres religiosas abusadas emocionalmente, fisicamente, espiritualmente por superiores que usavam a fé como arma. Encontrei grupos de apoio, encontrei advogados especializados, encontrei jornalistas que investigavam abusos dentro da igreja. E então tomei uma decisão. Não ia embora calada, não ia deixar que ele vencesse, não ia permitir que outras mulheres passassem pelo que eu passei. Desci até o escritório da Madre Superiora. Bati na porta. Entre, ela disse com voz cansada. Entrei. Ela estava sentada atrás da mesa com a cabeça entre as mãos. Quando me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Helena, Ela começou. Madre, a senhora sabia o que ele estava fazendo? Perguntei direto. Ela fechou os olhos. Eu suspeitava. E não fez nada? Eu tentei falar com o bispo. Ele disse que o padre Augusto era um bom padre, que eu estava exagerando, que mulheres tendem a ser dramáticas. Então a senhora vai deixar que ele continue? Ela abriu os olhos. Havia desespero neles. O que eu posso fazer, Helena? Eu sou apenas uma freira. Ele tem poder, tem influência. E eu não tenho nada, eu disse. Nada além da verdade. Saí do escritório, saí do convento, levando apenas minha mala e minha dignidade. Mas não ia embora para sempre. Eu ia voltar. E quando voltasse, seria com a verdade do meu lado. Helena passou a primeira noite fora do convento em um pequeno albergue mantido por uma paróquia do centro da cidade. O lugar era simples, com camas de solteiro enfileiradas e paredes descascadas. Mulheres em situação de vulnerabilidade dormiam ali. Ela era uma delas agora. Deitada naquela cama estreita, olhando para o teto rachado, Helena se perguntou como sua vida tinha virado de cabeça para baixo tão rápido. 24 horas atrás, ela tinha uma casa, uma família, um propósito. Agora, tinha apenas uma mala e um vazio no peito. Mas também tinha algo novo, determinação. Na manhã seguinte, acordei com um plano. Precisava de evidências, precisava de testemunhas, precisava provar que o padre Augusto não era o homem santo que fingia ser. Comecei pelo óbvio,
as outras noviças que tinham sido expulsas. Cecília foi a primeira que tentei contatar. Levei 2 dias para encontrá-la. Ela estava morando com a irmã em outra cidade, a quase 200 quilômetros dali. Liguei para ela. Atendeu no 3º toque. Alô? Cecília, é a irmã Helena. Silêncio do outro lado. Cecília, por favor, não desligue. Eu preciso falar com você. Irmã Helena, eu não posso falar sobre aquilo. Ele expulsou você também, não foi? Você e pelo menos outras 5 meninas nos últimos 2 anos. Ouvi ela respirar fundo. Ele te expulsou? Sim. Na frente de todas, no refeitório. Me humilhou publicamente. Deus, ela sussurrou. Desculpa, Helena. Sinto muito. Cecília, eu não vou deixar isso quieto. Vou denunciá-lo. Mas preciso de ajuda. Preciso que outras contem suas histórias também. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Cecília? Você não entende, ela disse, voz trêmula. Não é só ele. Tem outras pessoas protegendo ele. O bispo, o secretário diocesano, até alguns padres mais velhos. Eles sabem o que ele faz e não fazem nada. Então eles são cúmplices. São, e são perigosos. Quando eu tentei contar para minha diretora espiritual o que ele tinha feito comigo, ela disse que eu estava confundindo afeto paternal com outra coisa, que eu precisava rezar mais, que o problema estava na minha cabeça. Minha raiva cresceu. E o que ele fez com você, Cecília? O que realmente aconteceu? Ela começou a chorar. Ele me tocava, nas conversas espirituais. No começo era sutil. Uma mão no ombro que durava tempo demais, um abraço apertado, depois ficou mais ousado. Dizia que Deus queria que confiássemos nele completamente, que era parte da minha formação espiritual. Senti náusea. Cecília, isso é abuso. Eu sei, mas quem vai acreditar em mim? Ele é padre. Eu sou só uma menina que não tinha vocação. Eu acredito em você, eu disse firme, e vamos fazer com que outros acreditem também. Nos dias seguintes, consegui contato com mais 3 ex-noviças. Todas tinham histórias parecidas. Abuso emocional, manipulação psicológica. E nos casos de 2 delas, assédio físico. Mariana, 24 anos, me contou que o padre Augusto a forçava a fazer jejuns extremos porque, segundo ele, ela precisava mortificar a carne. Ela desmaiou 3 vezes antes de ser expulsa por desobediência, quando finalmente recusou. Joana, 26 anos, relatou que ele a fazia confessar todos os seus pensamentos impuros em detalhes gráficos. Ele dizia que era para purificá-la, mas as perguntas eram invasivas, sexualizadas, abusivas. Cada história que ouvia me deixava mais furiosa e mais determinada. Enquanto Helena coletava testemunhos, o padre Augusto continuava sua vida no convento como se nada tivesse acontecido. Na verdade, ele parecia mais confiante, mais arrogante. No domingo seguinte à expulsão de Helena, ele deu uma homilia sobre disciplina religiosa e falsos discípulos. Algumas irmãs entenderam a mensagem. Ele estava avisando: não questionem, não resistam, ou sofrerão as consequências. Irmã Teresa, no entanto, não conseguia mais ficar calada. Depois da missa, ela procurou a Madre Superiora novamente. Madre, precisamos fazer algo. Isso precisa parar. A Madre Superiora parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Teresa, eu já disse. Não posso. Não pode ou não quer? Teresa cortou, rispidamente. A senhora fez votos de proteger esta comunidade e está falhando. A Madre Superiora fechou os olhos, ferida. Você não entende a pressão que estou sob. O bispo deixou claro que se houver qualquer escândalo, ele vai fechar este convento. Todas nós ficaremos sem casa, sem comunidade, sem nada. Então é isso? Vamos proteger as paredes e sacrificar as pessoas? Não é tão simples. É sim, Teresa elevou a voz. É exatamente tão simples. Ou estamos com a verdade ou estamos com a mentira. Não existe meio termo. Enquanto reunia evidências, também procurei ajuda legal.
Encontrei uma advogada especializada em casos de abuso institucional na igreja. Seu nome era a doutora Fernanda Rocha. Ela era católica praticante, mas também era uma mulher que não tolerava injustiça. Helena, ela me disse em nossa primeira reunião, vou ser honesta com você. Casos contra membros do clero são extremamente difíceis. A igreja tem recursos, advogados caros e uma tendência histórica de proteger seus próprios. Mas você pode me ajudar? Ela olhou nos meus olhos. Posso e vou, mas você precisa estar preparada para uma guerra. Eles vão tentar destruir sua credibilidade. Vão revirar seu passado. Vão dizer que você é mentirosa, vingativa, problemática. Eu não me importo, eu disse. Não se trata mais de mim. Se trata de todas as mulheres que ele machucou e de todas que ele ainda vai machucar se ninguém o parar. Doutora Fernanda sorriu. Então vamos começar. Ela me orientou a documentar tudo. Cada e-mail, cada mensagem, cada testemunho. Precisávamos construir um caso sólido e irrefutável. Também me aconselhou a procurar a imprensa. Às vezes, ela disse, a pressão pública é mais eficaz que a pressão legal. Foi assim que conheci Rafael Montenegro, jornalista investigativo que tinha um histórico de expor abusos dentro de instituições religiosas. Ele era respeitado, ético e não tinha medo de confrontar poder. Helena, ele me disse quando nos encontramos em um café discreto. Já investiguei o padre Augusto antes, recebi denúncias anônimas há 6 meses, mas não conseguia encontrar ninguém disposto a falar publicamente. Agora você tem, eu disse. Ele pegou seu gravador. Pode começar. Contei tudo, cada detalhe, cada humilhação, cada lágrima. Falei não só de mim, mas das outras também. Cecília, Mariana, Joana, todas as mulheres que tinham sido silenciadas. Rafael ouvia, grave, fazendo anotações. Quando terminei, ele desligou o gravador e ficou em silêncio por um momento. Isso vai causar um terremoto, ele finalmente disse. Bom, eu respondi, está na hora. Mas o padre Augusto não era ingênuo. Ele tinha ouvidos na comunidade. E quando soube que Helena estava reunindo testemunhos e conversando com advogados e jornalistas, reagiu. Convocou uma reunião com as irmãs do convento. Precisamos conversar sobre algo sério. Ele disse, voz carregada de falsa preocupação. Irmã Helena, que foi recentemente dispensada desta casa, está espalhando mentiras sobre mim, sobre esta comunidade, sobre nossa missão. As irmãs se entreolharam desconfortáveis. Ela está perturbada, magoada, e está tentando destruir tudo que construímos aqui, ele continuou. Por isso, preciso que todas vocês entendam. Se alguém entrar em contato com ela, se alguém falar com ela, estará traindo esta comunidade, e não poderei permitir que continue aqui. Era uma ameaça clara. Fiquem do meu lado ou sofram as consequências. Irmã Teresa sentiu um frio na espinha. Ela já havia conversado com Helena secretamente. Se ele descobrisse... Além disso, o padre Augusto continuou. Entrei em contato com o bispo. Ele está ciente da situação e me deu total apoio. Qualquer acusação contra mim será tratada como calúnia e difamação, e será respondida com ações legais. Ele estava se protegendo, construindo muros, ameaçando. Mas o que ele não sabia era que Helena não estava mais sozinha, e que a verdade, por mais que tentassem enterrá-la, sempre encontra um caminho para a luz. Passaram-se 2 semanas desde minha expulsão. 2 semanas de angústia, mas também de preparação. A doutora Fernanda havia revisado todos os testemunhos. Rafael tinha começado a investigação paralela. E eu finalmente estava pronta para dar o próximo passo. Precisamos ir à Cúria Diocesana, a doutora Fernanda me disse. Fazer uma denúncia formal antes de qualquer exposição pública. É o procedimento correto. Eu sabia que seria difícil. Sabia que provavelmente não me levariam a sério, mas precisava tentar. Marcamos uma audiência com o cônego Augusto Ferreira, responsável pelo Tribunal Eclesiástico da Diocese. Ele nos recebeu em sua sala, ampla e decorada com crucifixos e imagens de santos.
Havia um ar de formalidade e frieza. Irmã Helena, ele disse, sem demonstrar nenhuma emoção. Ou melhor, a senhora não é mais irmã, correto? A primeira facada. Ele já estava me deslegitimando antes mesmo de eu abrir a boca. Senhor Cônego, a doutora Fernanda interveio. Estamos aqui para apresentar denúncias formais contra o padre Augusto Silva, capelão do convento Nossa Senhora das Dores. As acusações incluem abuso emocional, assédio moral e, em alguns casos, assédio físico. Ele pegou os documentos que colocamos sobre sua mesa. Folheou rapidamente, sem realmente ler. Entendo, disse, colocando os papéis de lado. Mas a senhora precisa entender que acusações contra um sacerdote são extremamente sérias e precisam de provas concretas. Temos testemunhos de 5 mulheres, eu disse, tentando controlar a voz. 5 mulheres que foram vítimas dele. Testemunhos, ele repetiu com desdém. Palavras. A senhora tem alguma prova física, gravações, fotografias? Cônego em casos de abuso psicológico. A doutora Fernanda começou. Abuso psicológico. Ele cortou. Essa é uma expressão muito moderna, não acha? Às vezes, o que chamamos de abuso é apenas disciplina necessária. Principalmente na vida religiosa, onde a renúncia e a obediência são virtudes fundamentais. Senti meu sangue ferver. Ele estava justificando, minimizando. Ele me expulsou publicamente na frente de toda a comunidade, porque eu sou gorda. Eu disse direto, isso é disciplina? O cônego me olhou como se eu tivesse dito algo absurdo. Irmã Helena, o padre Augusto é conhecido por sua dedicação à formação espiritual. Se ele julgou que a senhora não tinha perfil para a vida consagrada, certamente tinha motivos. Motivos baseados na minha aparência física, eu insisti. Não na minha vocação, não no meu trabalho, na minha aparência. Ele suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Vou encaminhar essa denúncia para a análise, mas preciso avisá-la. Fazer acusações infundadas contra um sacerdote pode resultar em processos por difamação. A igreja protege seus ministros. Saímos daquela sala furiosas. A doutora Fernanda estava visivelmente irritada. Eles não vão fazer nada, ela disse assim que entramos no carro. Vão arquivar isso e fingir que nunca aconteceu. Então o que fazemos? Ela me olhou determinada. Vamos para o plano B, a imprensa. Rafael publicou a primeira matéria 3 dias depois. O título era direto. Padre expulsa freira por gordofobia. Denúncias de abuso emocional em convento revelam padrão de comportamento. A reportagem trazia meu testemunho completo, além de entrevistas com Cecília, Mariana e Joana. Ele havia protegido a identidade delas, usando pseudônimos, mas as histórias estavam lá, claras, contundentes, impossíveis de ignorar. A matéria viralizou. Em menos de 24 horas, estava em todos os sites de notícias. Redes sociais explodiram. Pessoas compartilhavam, comentavam, se indignavam. Hashtags foram criadas. Justiça por Helena. Abuso não é fé. E gordofobia não é santa. Meu celular não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevistas. Programas de TV me convidando. Pessoas oferecendo apoio. Mas também havia ameaças. Muitas ameaças. Você vai arder no inferno por atacar um homem de Deus. Mentirosa. Está fazendo isso porque é uma freira frustrada. Deveria ter vergonha. Está destruindo a reputação da igreja. Cada mensagem doía, mas eu não ia parar. Dentro do convento, o caos se instalou. Jornalistas acamparam na porta. Câmeras e microfones em todos os lugares. O padre Augusto se recusava a dar declarações, mas isso só piorava a situação. Irmã Teresa me ligou escondida. Helena, está um inferno aqui. Ele convocou outra reunião. Está dizendo que isso é uma perseguição, que você vendeu sua alma ao diabo, que está sendo manipulada por forças anticristãs. E as irmãs? O que elas estão pensando? Estão divididas. Algumas te apoiam em silêncio. Outras acreditam nele. Têm medo de questionar.
E você, Teresa? Ela ficou em silêncio por um momento. Eu estou com você e vou testemunhar também. Não aguento mais esse silêncio covarde. Teresa foi a sexta testemunha. E sendo uma irmã ainda ativa no convento, sua declaração teve peso enorme. Ela relatou anos de abuso psicológico, manipulação e como o padre Augusto criava um ambiente de medo e controle. Ele nos trata como objetos, ela disse em entrevista televisionada, como peças que podem ser descartadas se não atendermos aos padrões dele. Isso não é vida religiosa, é prisão. A declaração de Teresa foi a gota d'água. O bispo não tinha mais como ignorar. Convocou uma coletiva de imprensa. A diocese está tomando conhecimento das graves acusações contra o padre Augusto Silva, ele disse, lendo um comunicado preparado. Uma comissão investigativa será instaurada para apurar os fatos. Enquanto isso, o padre será afastado temporariamente de suas funções. E temporariamente, eles ainda estavam protegendo ele. Mas algo estava mudando. Lentamente, mas estava. Outras mulheres começaram a aparecer, não apenas do convento, mas de outras paróquias onde o padre Augusto havia trabalhado antes. Histórias de décadas atrás. Padrões de comportamento que ninguém havia ousado denunciar. Uma ex-catequista, agora com 43 anos, relatou que aos 16 ele havia tentado beijá-la durante uma conversa espiritual. Ela nunca contou para ninguém, porque achava que ninguém acreditaria nela. Uma mãe revelou que o padre Augusto havia humilhado sua filha de 12 anos publicamente na frente de toda a turma de catecismo, porque a menina estava acima do peso. A menina desenvolveu um transtorno alimentar que durou anos. Cada história era uma peça do quebra-cabeça, e o quadro que se formava era aterrador. Rafael publicou uma segunda matéria, ainda mais extensa. Padre acusado de abuso tem histórico de décadas. Vítimas quebram silêncio. A pressão sobre a diocese se tornou insustentável. Protestos foram organizados na frente da Cúria. Petições online reuniram milhares de assinaturas exigindo a expulsão do padre Augusto. E então, algo inesperado aconteceu. A Madre Superiora pediu demissão. Eu falhei, ela disse em carta pública. Falhei com Helena, com Teresa, com todas as irmãs que confiaram em mim para protegê-las. Eu sabia que algo estava errado e não tive coragem de agir. Vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Sua confissão foi corajosa. Tardia, mas corajosa. Eu a procurei. Nos encontramos em um café, longe dos olhares. Ela estava mais magra, pálida, com olhos fundos de quem não dormia há semanas. Helena, eu sinto muito, ela disse, lágrimas escorrendo. Eu deveria ter te protegido. Não era fácil perdoar, mas eu também não queria carregar ódio. Madre, a senhora pode consertar isso agora. Testemunhe, conte o que viu, conte o que sabia. Ela assentiu. Vou fazer isso. E fez. Seu testemunho foi devastador. Ela revelou e-mails trocados com o bispo, onde relatava preocupações sobre o comportamento do padre Augusto. O bispo sempre respondia minimizando, pedindo prudência e discrição. Ele sabia e escolheu não agir. A reportagem com os e-mails vazados causou um escândalo ainda maior. Agora, não era apenas sobre um padre abusivo, era sobre toda uma estrutura institucional que acobertava, protegia e perpetuava o abuso. Manifestações tomaram as ruas. Fiéis indignados exigiam transparência e justiça. Organizações de defesa dos direitos humanos se envolveram. Advogados se ofereceram para representar as vítimas gratuitamente. O padre Augusto, cercado por todos os lados, finalmente quebrou o silêncio. Deu uma entrevista para uma emissora católica conservadora, claramente esperando um ambiente amigável. Sou vítima de uma campanha difamatória, ele disse, tentando parecer calmo. Dediquei minha vida a servir a Deus. E agora estou sendo crucificado por mulheres ressentidas que não conseguiram viver a vocação religiosa. A escolha de palavras foi desastrosa. Crucificado, como se ele fosse o mártir, e mulheres ressentidas, deslegitimando todas nós de uma vez.
A entrevista só piorou sua situação. O Vaticano finalmente se pronunciou. Um comunicado breve, mas significativo. A Santa Sé acompanha com preocupação as denúncias e reitera seu compromisso com a proteção das vítimas de abuso. Casos como este devem ser investigados com seriedade e transparência. Era um recado para o bispo. Resolvam isso. E rápido. A investigação interna foi concluída. O relatório que vazou para a imprensa era categórico. O padre Augusto havia cometido múltiplas violações do Código Canônico, incluindo abuso de autoridade, assédio moral e criação de ambiente hostil. Recomendação: afastamento permanente do ministério sacerdotal. Mas a decisão final ainda estava nas mãos do bispo. E todos nós esperávamos. A espera foi torturante. 3 semanas desde a conclusão da investigação interna. 3 semanas de silêncio ensurdecedor por parte da diocese. 3 semanas onde o padre Augusto continuava tecnicamente afastado, mas sem nenhuma punição real. Eu estava esgotada, física e emocionalmente. Acordava todos os dias com um nó no estômago, checando obsessivamente as notícias, esperando por uma resposta que nunca vinha. Eles estão esperando que o caso esfrie, Rafael me disse em uma de nossas conversas. É a estratégia clássica, deixar o tempo passar até que a opinião pública se canse e esqueça. E vamos deixar? Ele sorriu. Um sorriso cansado, mas determinado. Não se depender de mim. Foi então que recebemos a informação. Uma fonte anônima dentro da Cúria nos passou um documento explosivo. O bispo havia decidido apenas transferir o padre Augusto para outra diocese. Longe, discretamente, sem punição real, apenas movendo o problema para outro lugar. Quando li aquilo, senti uma fúria que nunca tinha experimentado antes. Fúria pura, visceral. Eles não vão fazer nada, eu disse para a doutora Fernanda. Vão escondê-lo e fingir que isso nunca aconteceu. Não se publicarmos isso antes que eles anunciem, ela respondeu. Rafael preparou a matéria mais contundente até então. Diocese planeja transferir padre acusado em vez de puni-lo. Documento vazado revela a estratégia de acobertamento. A publicação caiu como uma bomba. A indignação que parecia estar esfriando voltou com força total. Agora não eram apenas as vítimas revoltadas. Era toda uma comunidade sentindo-se traída por uma instituição que deveria protegê-la. O bispo foi forçado a dar uma entrevista coletiva. Estava visivelmente desconfortável, suando, escolhendo cada palavra com cuidado. Gostaria de esclarecer que nenhuma decisão final foi tomada sobre o caso do padre Augusto. Ele disse, lendo um comunicado. Todas as opções estão sendo consideradas. Nossa prioridade é a verdade e a justiça. Os jornalistas não deixaram barato. Excelência, o senhor consideraria a transferência uma forma justa de lidar com acusações tão graves? Excelência, quantos outros casos como esse a diocese acobertou nos últimos anos? Excelência, o senhor vai pedir desculpas às vítimas? Ele respondeu com evasivas. Frases prontas, promessas vazias. Mas algo estava diferente. Havia pressão real agora. Não apenas social, mas também legal. O Ministério Público havia aberto uma investigação criminal. Não apenas contra o padre Augusto, mas também contra o bispo e outros membros da hierarquia diocesana por possível omissão e acobertamento. Fomos chamadas para depor. Eu, Cecília, Mariana, Joana, Teresa, a ex-madre superiora e outras 6 mulheres que haviam se apresentado nas semanas anteriores. O depoimento foi um dos dias mais difíceis da minha vida. Ter que reviver cada detalhe, cada humilhação, cada dor, na frente de estranhos que tomavam notas e me olhavam com aquela expressão profissional e distante. Mas também foi libertador. Cada palavra que saía da minha boca era uma verdade que não podia mais ser silenciada. Era minha história, minha dor, minha luta. Quando terminei, a promotora responsável pelo caso me olhou com algo que parecia respeito genuíno. Helena, sei que isso foi difícil, mas quero que saiba,
Vamos lutar por justiça. De verdade, eu queria acreditar, precisava acreditar. Enquanto o processo legal avançava, algo inesperado aconteceu. O padre Augusto marcou uma coletiva de imprensa, sem avisar a diocese, sem advogados presentes, sozinho. Ele vai fazer o quê? A doutora Fernanda disse, incrédula, quando vimos o anúncio. Rafael estava na coletiva, transmitiu tudo ao vivo. O padre Augusto entrou na sala, vestindo batina, colarinho romano impecável, com aquela postura ereta e confiante que sempre teve, como se ainda fosse intocável. Boa tarde a todos, ele começou, voz firme. Convoquei esta coletiva porque cansei de ser caluniado, cansei de ver meu nome, minha reputação, meu ministério sendo destruídos por mentiras. Meu coração disparou. Ele ia negar tudo. Nunca, em momento algum, abusei de ninguém. O que fiz foi exercer minha função de orientador espiritual com seriedade e disciplina. Se algumas pessoas interpretaram isso como abuso, o problema está na fragilidade delas, não na minha conduta. Fragilidade. Ele estava nos chamando de fracas. Quanto à irmã Helena, ele continuou, e meu nome saindo da boca dele me fez estremecer. Ela foi dispensada da comunidade porque não tinha vocação verdadeira, não por causa do peso dela, como ela alega, mas porque sua postura demonstrava falta de autocontrole, falta de disciplina, falta de comprometimento. Lágrimas de raiva queimaram meus olhos. Eu a aconselhei múltiplas vezes, tentei ajudá-la, mas ela insistia em ignorar as orientações. E quando foi tomada a decisão de dispensá-la, ela decidiu se vingar inventando essas histórias absurdas. Um jornalista levantou a mão. Padre, o senhor está dizendo que todas as 11 mulheres que testemunharam contra o senhor estão mentindo? Ele nem piscou. Estou dizendo que mulheres ressentidas, frustradas com suas próprias falhas, encontraram em mim um bode expiatório conveniente e que a mídia, sempre ansiosa por escândalos envolvendo a igreja, abraçou essas acusações sem questionar. Outro jornalista. E os e-mails da Madre Superiora relatando preocupações ao bispo? Ela também estava mentindo? A Madre Superiora é uma mulher idosa, confusa, que estava sob pressão. Ele respondeu com condescendência. Não podemos levar suas declarações recentes a sério. Rafael fez uma pergunta. Padre, o senhor tocou inapropriadamente em alguma noviça durante direções espirituais? O padre Augusto olhou diretamente para a câmera. Jamais. E desafio qualquer uma dessas mulheres a apresentar uma única prova concreta do que alega. Porque não existe. Porque são mentiras. A coletiva durou 40 minutos. 40 minutos de negação, de ataques, de vitimização. Ele se pintou como mártir, como perseguido, como vítima de uma caça às bruxas moderna. Quando terminou, saiu da sala com a cabeça erguida. Eu estava assistindo de casa tremendo de raiva. Peguei o celular, liguei para Rafael. Eu quero fazer uma coletiva também, eu disse. Quero olhar nos olhos dele, publicamente, e confrontá-lo. Helena, tem certeza? Vai ser um circo. Tenho certeza. Marcamos para 2 dias depois. A doutora Fernanda tentou me demover. Helena, você não precisa se expor mais. Já fez sua parte. Não fiz. Ele ainda está mentindo, ainda está manipulando, e alguém precisa pará-lo. O dia chegou. A sala de imprensa estava lotada. Câmeras de todas as principais emissoras, jornalistas de veículos nacionais e internacionais. O caso havia ganhado repercussão mundial. Sentei-me à mesa, com a doutora Fernanda ao meu lado. Respirei fundo. Meu nome é Helena, comecei. E eu não sou mentirosa. Minha voz tremeu no início, mas foi ficando mais firme a cada palavra. O padre Augusto disse que somos mulheres ressentidas, frustradas, fracas, mas olhem para nós. Cecília tinha 22 anos quando ele abusou dela. Era uma menina. Confiou nele porque ele era padre, porque ela acreditava que homens de Deus não machucam.
Lágrimas começaram a escorrer, mas não parei. Mariana quase morreu de desnutrição, porque ele a forçou a fazer jejuns extremos. Joana desenvolveu ansiedade severa por causa dos aconselhamentos invasivos e abusivos que ele fazia sob pretexto de confissão. Olhei diretamente para a câmera principal, para ele onde quer que estivesse assistindo. Padre Augusto, o senhor diz que nunca abusou de ninguém, mas abuse não é apenas toque físico, é manipulação, é humilhação, é usar a autoridade espiritual para controlar, ferir e destruir. E o senhor fez tudo isso. Coloquei um documento sobre a mesa. Isso aqui é uma petição assinada por 17.000 pessoas pedindo sua expulsão do ministério sacerdotal. 17.000 pessoas que acreditam em nós, que sabem que não estamos mentindo. Pausei, respirei. O Senhor usou Deus como arma, usou a fé como escudo, usou a igreja como proteção, mas Deus vê tudo e a verdade sempre vence. Olhei para os jornalistas. Não vou mais me esconder, não vou mais ter vergonha, porque eu não fiz nada de errado. Meu corpo não é pecado. Minha existência não é falha. E nenhuma mulher merece ser tratada como lixo por não se encaixar nos padrões doentios de um homem abusivo. Terminei. O silêncio na sala durou alguns segundos. Então, aplausos, espontâneos, emocionados. Saí daquela sala diferente, mais forte, mais inteira, e sabia que a partir daquele momento não havia mais volta. A guerra estava declarada, e eu estava pronta para lutar até o fim. Minha coletiva de imprensa mudou tudo. O vídeo viralizou com milhões de visualizações nas primeiras horas. Memes de apoio, mensagens de solidariedade, pessoas compartilhando suas próprias histórias de abuso. Não apenas dentro da igreja, mas em todas as esferas de poder. Havia criado um movimento sem querer. Um movimento de mulheres que estavam cansadas de serem silenciadas. Mas com visibilidade veio também a exposição brutal. Meu rosto estava em todos os lugares. Meu nome era debatido em programas de televisão, redes sociais, rodas de conversa. Eu não tinha mais privacidade, não tinha mais anonimato. E os ataques se intensificaram. Criaram perfis falsos espalhando mentiras sobre mim. Diziam que eu tinha sido expulsa por roubo, que tinha um caso amoroso secreto, que era mentalmente instável. Photoshoparam fotos minhas em situações comprometedoras. Espalharam meu endereço nas redes sociais. Tive que sair do albergue. Não era mais seguro. Rafael me ajudou a encontrar um lugar discreto, protegido, mas mesmo assim, o medo era constante. Uma noite, recebi uma ligação de número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Helena! A voz era masculina, rouca, ameaçadora. Quem é? Você vai se arrepender de ter mexido com pessoas poderosas. Vai se arrepender muito. Desliguei, tremendo. Bloqueei o número. Mas a mensagem ficou ecoando na minha cabeça por dias. A doutora Fernanda insistiu que eu registrasse um boletim de ocorrência. Fiz, mas sabia que pouco adiantaria. Enquanto isso, o cerco em torno do padre Augusto e do bispo apertava. A investigação do Ministério Público descobriu irregularidades financeiras, doações desviadas, fundos que deveriam ir para obras sociais, mas acabavam em contas particulares. Não era apenas abuso espiritual e emocional, era também corrupção financeira. A Receita Federal entrou na investigação. Documentos foram apreendidos, contas bancárias bloqueadas. A coisa estava ficando grande demais para ser escondida. O padre Augusto tentou fugir. Literalmente, foi flagrado no aeroporto internacional, tentando embarcar para a Europa com um passaporte quase vencido e malas cheias de dinheiro em espécie, quase R$ 200.000. Foi detido, interrogado, e finalmente sua máscara começou a rachar. No interrogatório, cujos trechos vazaram para a imprensa, ele oscilava entre arrogância e desespero. "Vocês não entendem", ele dizia. "Eu dediquei minha vida à igreja, fiz tudo o que me pediram, e agora me tratam como criminoso?" O delegado responsável não teve piedade. "Padre, o senhor está sendo acusado de crimes graves.
abuso de autoridade, assédio moral, desvio de recursos. E agora, tentativa de fuga e evasão de divisas. Quer nos explicar de onde veio esse dinheiro? Silêncio. Padre, eram doações para obras. Obras? Que obras? Em sua bagagem não havia nenhum documento, nenhum projeto, apenas dinheiro vivo. Ele não soube responder. Foi quando o bispo, percebendo que o navio estava afundando, decidiu salvar a própria pele. Convocou outra coletiva, dessa vez com um tom completamente diferente. Diante dos recentes desdobramentos e das evidências apresentadas pelas autoridades competentes, ele disse, voz trêmula: a diocese reconhece que falhou. Falhamos com as vítimas, falhamos com a comunidade, falhamos com os princípios que deveríamos defender. Era a primeira vez que alguém na hierarquia admitia falha publicamente. O padre Augusto Silva está, a partir desta data, definitivamente afastado do ministério sacerdotal. Seu caso será encaminhado ao Vaticano para processo de expulsão do Estado clerical. Além disso, estamos colaborando plenamente com as autoridades civis nas investigações criminais. Ele pausou, emocionado de verdade ou apenas fingindo muito bem. E as vítimas, especialmente a Helena, Cecília, Mariana, Joana, Teresa e todas as outras mulheres corajosas que se pronunciaram, peço perdão. Perdão por não termos acreditado imediatamente. Perdão por termos priorizado a instituição em vez das pessoas. Perdão por termos perpetuado um sistema que permitiu que isso acontecesse. Eram palavras bonitas, mas seriam suficientes? Cecília me ligou chorando depois do pronunciamento do bispo. Helena, ele pediu desculpas. Ela soluçava. Finalmente alguém pediu desculpas. Eu sei, Cecília, eu sei. Será que vai mudar alguma coisa? De verdade? Eu não sabia. Honestamente não sabia. Mas algo estava mudando, mesmo que lentamente. O convento passou por uma reestruturação completa. Uma nova madre superiora foi nomeada. Uma mulher mais jovem, conhecida por sua postura progressista e seu compromisso com a transparência. Ela me convidou para visitá-las. Eu hesitei. Voltar àquele lugar trazia memórias dolorosas. Mas também sentia que precisava. Precisava de um fechamento. Quando cheguei, as irmãs me receberam com lágrimas e abraços. Muitas pediram perdão por terem ficado em silêncio, por não terem me defendido quando precisei. Nós tínhamos medo. Irmã Beatriz, uma das mais velhas, me disse, medo de perder nosso lar, nosso lugar no mundo. Mas percebemos que um lar construído sobre silêncio e medo não é lar coisa nenhuma. Caminhei pelos corredores que um dia foram minha casa. O jardim onde trabalhei tantas manhãs. A capela onde rezei tantas noites. Tudo ainda estava lá, mas tudo parecia diferente. Entrei na capela sozinha. Ajoelhei-me e pela primeira vez em meses rezei de verdade. Não uma oração decorada, não palavras bonitas, apenas um desabafo honesto com Deus. Eu não sei se ainda tenho fé na igreja, eu disse em voz alta, sozinha naquele espaço sagrado. Mas quero acreditar que ainda tenho fé em você, que tudo isso não foi em vão. Que a dor que senti, que todas nós sentimos, vai servir para proteger outras mulheres no futuro. Não houve resposta audível, mas senti uma paz que não sentia há muito tempo. Quando saí da capela, encontrei Teresa me esperando. Como você está? Perguntei. Melhor, mais leve, finalmente sinto que posso respirar de novo. Nós duas ficamos ali, sentadas no banco do jardim, em silêncio confortável. Helena, ela finalmente disse, obrigada por não desistir, por lutar mesmo quando estava sozinha. Eu nunca estive sozinha, respondi. Vocês todas estavam comigo mesmo em silêncio e agora finalmente podemos falar. Enquanto isso, o processo criminal contra o padre Augusto avançava. A promotoria apresentou denúncia formal com múltiplas acusações. A defesa dele tentou de tudo. Alegou perseguição religiosa. Alegou conspiração, alegou que ele estava sendo crucificado pela mídia, mas as evidências eram sólidas demais. O julgamento foi marcado. Seria público.
transmitido ao vivo. Você vai? A doutora Fernanda me perguntou. Vou, preciso olhar nos olhos dele uma última vez. O dia do julgamento chegou. O tribunal estava lotado. Jornalistas, ativistas, curiosos, membros da igreja. E nós, as vítimas, sentadas lado a lado. Quando o padre Augusto entrou, algemado, escoltado, ele parecia menor. A arrogância tinha sumido. O que restava era apenas um homem assustado, finalmente enfrentando as consequências de seus atos. Ele olhou para mim. Nossos olhares se cruzaram, e pela primeira vez vi algo diferente em seus olhos. Não era arrependimento genuíno, mas era reconhecimento. Reconhecimento de que tinha perdido. A juíza era uma mulher de meia idade, severa, de olhar firme. Estamos aqui para julgar o réu Augusto Silva por múltiplas acusações de abuso de autoridade, assédio moral, apropriação indébita e tentativa de evasão de divisas. Ela anunciou. Antes de prosseguirmos, gostaria de perguntar ao réu, há algo que deseja declarar? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Seu advogado sussurrou algo em seu ouvido, mas ele balançou a cabeça. Ele começou, voz fraca. Eu sempre achei que estava fazendo o certo, que estava servindo a Deus, mas agora não sei mais. Não era um pedido de desculpas, não era uma confissão, mas era, talvez, a coisa mais honesta que ele tinha dito em anos. O julgamento durou 3 dias. Testemunhos foram dados, provas foram apresentadas. A defesa tentou refutar, mas era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. No 3º dia, a juíza se retirou para deliberar. Voltou 2 horas depois. O tribunal considera o réu culpado de todas as acusações apresentadas, ela anunciou. O alívio que senti foi tão intenso que mal consegui respirar. Cecília apertou minha mão. Mariana chorava silenciosamente. Joana abraçava Teresa. A sentença será proferida na próxima semana, a juíza continuou. Mas quero deixar registrado, crimes cometidos sob o manto da autoridade religiosa são ainda mais graves, pois violam não apenas a lei civil, mas também a confiança sagrada depositada em líderes espirituais. Esta corte não tolerará abusos, independentemente da posição ou instituição do agressor. Quando saímos do tribunal, fomos recebidas por uma multidão, pessoas aplaudindo, cartazes de apoio, mulheres chorando, agradecendo por termos encontrado coragem. Rafael estava lá. Vocês venceram, ele disse emocionado. Mas eu sabia que não era apenas vitória nossa. Era de todas as mulheres que vieram antes e não puderam falar. E seria, esperançosamente, proteção para todas que viriam depois. Uma semana depois, voltamos ao tribunal para a sentença. A tensão no ar era palpável. Todos sabíamos que a condenação havia sido pronunciada, mas a pena que viria determinaria se realmente haveria justiça ou apenas um gesto simbólico. A juíza entrou. Todos se levantaram. Meu coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Antes de proferir a sentença, ela começou. Gostaria de me dirigir às vítimas presentes. Helena, Cecília, Mariana, Joana, Teresa e todas as outras mulheres que tiveram coragem de se manifestar. Vocês não são apenas sobreviventes, são heroínas. Quebraram um ciclo de silêncio que durara décadas. Lágrimas começaram a escorrer do meu rosto antes mesmo que ela continuasse. Quanto ao réu Augusto Silva, ela virou-se para ele, que estava de cabeça baixa. O senhor abusou de uma posição de confiança sagrada, manipulou mulheres vulneráveis, usou a fé como arma, e quando foi confrontado, tentou fugir e destruir evidências. Seus crimes são graves, e as consequências devem refletir essa gravidade. Ela pausou, consultando os documentos à sua frente. Por abuso de autoridade, assédio moral sistemático contra múltiplas vítimas, apropriação indébita de recursos e tentativa de evasão de divisas,
Condeno o réu a 12 anos de reclusão em regime fechado, além do pagamento de indenização individual a cada vítima no valor de R$ 100.000. 12 anos. Era real. Era justo. Era mais do que eu ousara esperar. O padre Augusto desabou. Literalmente caiu na cadeira, levando as mãos ao rosto. Seu advogado tentava ampará-lo, mas ele parecia ter desmoronado completamente. Além disso, a juíza continuou, determino que o réu seja impedido de exercer qualquer atividade relacionada a aconselhamento espiritual, educação religiosa ou posições de autoridade sobre terceiros após o cumprimento da pena. Era o fim definitivo de sua carreira, de seu poder, de sua capacidade de machucar outras pessoas. Quando saímos do tribunal, o sol estava brilhando. Parecia simbólico demais para ser coincidência. Depois de tanto tempo na escuridão, finalmente havia luz. Cecília me abraçou, chorando. Acabou. Realmente acabou. Acabou. Eu repeti, deixando que a palavra se assentasse na minha alma. Nos dias que se seguiram, tentei processar tudo o que havia acontecido. Meses de luta, de dor, de exposição, finalmente tinham chegado a um desfecho. Mas o que viria agora? A indenização ajudou. Consegui alugar um pequeno apartamento. Nada luxuoso, mas era meu. Pela primeira vez em meses, tinha um lugar que podia chamar de casa. Comprei móveis simples, decorei com plantas. Coloquei fotos das poucas lembranças boas que tinha do convento. Não queria apagar tudo, apenas ressignificar. Teresa me visitou. Ela ainda estava no convento, mas agora sob uma nova gestão, com regras mais humanas, mais justas. Está diferente lá, ela me contou, enquanto tomávamos chá na minha pequena cozinha. A nova madre criou um código de conduta. Qualquer abuso, de qualquer natureza, tem que ser reportado imediatamente. E não para o padre capelão, mas para uma comissão externa independente. Fico feliz em ouvir isso. E tem mais. Ela continuou animada. Criamos um grupo de apoio para irmãs que passaram por situações difíceis. Um espaço seguro onde podemos falar sem medo de julgamento. Era um começo. Pequeno, mas significativo. A doutora Fernanda também me procurou. Helena, queria falar com você sobre algo. Temos recebido dezenas de casos parecidos com o seu. Mulheres de diferentes conventos, paróquias, instituições religiosas, todas com histórias de abuso e silenciamento. Suspirei. Era triste saber que não era um caso isolado, mas também era importante que essas mulheres tivessem para onde ir. Estamos pensando em criar uma organização, ela continuou. Um centro de apoio e defesa legal para vítimas de abuso em contextos religiosos. E gostaríamos que você fizesse parte. Eu? Que mal havia saído de minha própria batalha. Não precisa decidir agora, ela disse, percebendo minha hesitação. Pense com calma, mas saiba que sua voz, sua história, pode ajudar muitas outras mulheres. Pensei por dias. Será que tinha forças para isso? Será que queria reviver constantemente essas dores, ajudando outras pessoas? Foi durante uma caminhada no parque, observando crianças brincando, que a resposta veio. Claramente. Indiscutivelmente. Sim, eu queria. Porque se não fossem mulheres como Cecília, Mariana, Joana e Teresa que tiveram coragem de falar, eu talvez não tivesse conseguido. Porque ninguém deveria passar por isso sozinha. Liguei para a doutora Fernanda. Eu aceito. Vamos criar essa organização. E assim nasceu o Projeto Luz. Centro de Apoio e Defesa Legal para Vítimas de Abuso em Instituições Religiosas. Começamos pequenos, uma sala alugada, 3 voluntários, muita vontade de fazer diferença. A primeira pessoa que atendemos foi uma mulher de 45 anos chamada Beatriz. Ela havia sido abusada por um padre quando tinha 16 anos. Guardou o segredo por quase 3 décadas. Quando viu minha história nas notícias, algo dentro dela acordou. Eu achei que nunca poderia falar. Ela me disse, chorando. Achei que ninguém acreditaria, que diriam que foi culpa minha. Segurei suas mãos. Eu acredito em você, e não foi culpa sua. Nunca foi.
Ela desabou. Chorou anos de dor reprimida e, quando finalmente se acalmou, disse algo que nunca vou esquecer. Obrigada por me dar permissão para existir novamente. Nos meses seguintes, atendemos dezenas de mulheres, jovens e idosas, freiras e leigas, cada uma com sua história, cada uma com sua dor, mas também cada uma com sua força. Ajudamos a processar agressores, negociamos com dioceses, pressionamos por mudanças institucionais, criamos protocolos de proteção, fizemos barulho, muito barulho, e lentamente coisas começaram a mudar. O Vaticano, pressionado por casos ao redor do mundo, emitiu novas diretrizes sobre prevenção e combate ao abuso. Não eram perfeitas, mas eram um avanço. Dioceses brasileiras começaram a implementar treinamentos obrigatórios. Canais de denúncia independentes foram criados. A conversa que antes era sussurrada, agora era explícita. Rafael continuou investigando. Publicou uma série de reportagens sobre o sistema de silenciamento dentro da igreja. Ganhou prêmios de jornalismo, mas sempre fazia questão de dizer: a verdadeira heroína dessa história é a Helena. Um ano após a sentença do padre Augusto, fui convidada para dar uma palestra em um seminário nacional sobre direitos humanos. O auditório estava lotado, centenas de pessoas. Ativistas, advogados, religiosos progressistas, sobreviventes. Olhei para aquela plateia e vi rostos de esperança. Rostos de pessoas que acreditavam que a mudança era possível. Quando fui expulsa do convento, eu me senti a pessoa mais pequena do mundo. Achei que não era nada, que não valia nada, que meu corpo, minha existência eram um problema. Fiz uma pausa, deixando as palavras respirarem. Mas aprendi algo importante nessa jornada. Nosso valor não é definido por quem nos rejeita. Nossa dignidade não é medida por padrões externos. E nossa voz, mesmo quando treme, tem poder. Aplausos interromperam. Esperei que silenciassem. Também aprendi que silêncio nunca protege vítimas. Só protege agressores, que instituições, por mais sagradas que pareçam, são feitas de pessoas. E pessoas falham, e quando falham, precisam ser confrontadas. Olhei especialmente para os representantes religiosos presentes. Não estou aqui para destruir a fé, estou aqui para protegê-la, porque fé verdadeira não convive com abuso. Deus verdadeiro não se esconde atrás de hipocrisia, e igreja verdadeira protege os vulneráveis, não os poderosos. Mais aplausos. Algumas pessoas choravam. Então, meu recado para quem está ouvindo é: se você está passando por algo parecido, saiba que não está sozinha, que sua voz importa, que você merece ser ouvida, acreditada e protegida, e que há pessoas dispostas a lutar ao seu lado. Terminei a palestra e fui cercada. Pessoas querendo compartilhar histórias, pedir conselhos, oferecer ajuda. Era intenso, mas também era bonito. Era comunidade de verdade. Naquela noite, deitada em minha cama, olhando para o teto do meu pequeno apartamento, senti algo que não sentia há muito tempo. Gratidão. Não pelo sofrimento, nunca pelo sofrimento, mas pela força que encontrei dentro de mim, pela rede de apoio que se formou, pelas mudanças que estavam acontecendo, pela esperança de que outras mulheres não precisariam passar pelo que passei. Era o começo de um novo capítulo, e dessa vez eu estava escrevendo minha própria história. 2 anos se passaram desde aquele dia no refeitório. 2 anos que pareciam uma vida inteira. Às vezes, quando acordo, ainda sinto que tudo foi um sonho, ou um pesadelo. Depende do dia. O Projeto Luz cresceu além das minhas expectativas. Hoje temos 3 escritórios em diferentes estados. 15 advogados voluntários, uma rede de psicólogos especializados em trauma religioso e já atendemos mais de 300 mulheres, 300 histórias, 300 batalhas e, em muitas delas, vitórias. Cecília voltou a estudar. Está cursando psicologia, quer se especializar em ajudar sobreviventes de abuso. Quero transformar minha dor em cura para outras pessoas. Ela me disse:
E eu não poderia estar mais orgulhosa. Mariana se casou. Encontrou um homem gentil que a respeita, que cuida dela, que entende suas cicatrizes sem julgamento. Ela me mandou foto do casamento. Estava radiante, livre. Joana virou ativista. Fala publicamente sobre saúde mental e abuso espiritual. Tem um podcast que alcança milhares de pessoas. Usa a voz que tentaram silenciar para amplificar outras vozes. Teresa continua no convento, mas agora é parte da liderança. Ajuda a criar políticas de proteção. Treina novas irmãs sobre sinais de abuso. É a mudança que ela queria ver. E eu ainda estou me descobrindo. Alguns dias são mais fáceis que outros. Há momentos em que me olho no espelho e ainda ouço a voz do Padre Augusto dizendo que meu corpo é um problema, que sou desleixada, que não tenho autocontrole, mas aprendi a responder a essa voz, com firmeza, com verdade. Meu corpo é meu e é bom assim como é. Comecei terapia. Uma terapeuta maravilhosa chamada Ana, que me ajuda a desembaraçar anos de trauma e condicionamento. Sessão por sessão, vou recuperando partes de mim que achei que tinha perdido. Também voltei a ter fé, não da mesma forma, não dentro das mesmas estruturas, mas uma fé mais íntima, mais pessoal. Uma fé que conversa com Deus sem intermediários que usam poder para manipular. Visito igrejas pequenas, comunidades progressistas, espaços onde mulheres são valorizadas e respeitadas, onde diversidade é celebrada, onde corpo não é pecado e existência não é problema. E lentamente vou me curando. O Padre Augusto cumpre sua pena. Soube por Rafael que ele continua negando responsabilidade. Diz que é vítima de uma conspiração, que está sendo perseguido por forças do mal, que um dia a verdade prevalecerá. Parte de mim tem pena. Pena de alguém tão cego pela própria arrogância que não consegue ver o mal que causou. Mas outra parte, a parte que ainda carrega as cicatrizes, sente apenas alívio de que ele não pode mais machucar ninguém. O bispo pediu demissão, não conseguiu suportar a pressão. Um novo bispo foi nomeado, alguém com histórico de transparência e compromisso com reformas. Ele me procurou pessoalmente. Helena, disse com humildade genuína. Sei que palavras não desfazem o que foi feito, mas quero que saiba. Estamos trabalhando para garantir que isso nunca mais aconteça. E sua história, sua coragem, foi fundamental para essa mudança. Eu aceitei suas desculpas. Não porque apagavam a dor, mas porque escolhi não carregar o peso do rancor para o resto da vida. O trabalho no Projeto Luz me deu propósito. Cada mulher que ajudamos é uma vitória contra o sistema que tentou nos silenciar. Cada caso que vencemos é uma mensagem clara. Abuso não será tolerado, independente de quem seja o agressor. Mas o trabalho também é desgastante. Ouvir histórias de dor todos os dias cobra seu preço. Há noites em que choro no banho, processando o peso de tudo o que escuto. Há dias em que questiono se estou fazendo diferença real ou apenas enxugando gelo. Foi em um desses dias difíceis que recebi uma carta física, escrita à mão, com letra trêmula. Era de uma menina de 17 anos chamada Laura. Ela contava que tinha sido abusada por um líder de grupo de jovens. Estava destruída, pensando em desistir de tudo. Mas então viu um vídeo meu, ouviu minha história e percebeu que não estava sozinha. Você me salvou, ela escreveu. Não sabe, mas salvou. Porque me mostrou que é possível sobreviver, que é possível lutar, que é possível vencer. E eu vou lutar também, por mim, por você, por todas nós. Chorei lendo aquela carta. Chorei de tristeza pela dor dela, mas também chorei de gratidão por saber que minha história, por mais dolorosa que seja, está servindo para proteger outras pessoas. Guardo essa carta até hoje, e sempre que penso em desistir, a releio. Me lembra por que comecei, por que continuo. Recentemente fui convidada para dar uma entrevista em um grande programa de televisão, nacional, audiência de milhões. Hesitei. A exposição já tinha sido tanta.
Será que precisava de mais? Mas então pensei em Laura. E em todas as Lauras que ainda estão em silêncio, que ainda acham que ninguém vai acreditar nelas, que ainda carregam vergonha por algo que não foi culpa delas. Aceitei. A entrevista foi exibida em horário nobre. O apresentador, um homem respeitado e sensível, me fez perguntas difíceis, mas justas. Helena, se você pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Pensei por um momento. Mudaria o sistema que permitiu que isso acontecesse. Mudaria a cultura de silêncio. Mudaria a forma como a igreja lida com denúncias. Mas quanto a ter falado, quanto a ter lutado, não, nunca mudaria isso. E qual o seu recado para mulheres que estão passando por situações parecidas? Olhei diretamente para a câmera, para todas as mulheres que estivessem assistindo, para todas que precisavam ouvir. Seu silêncio não te protege. Protege quem te machuca. Sua voz tem poder. Seu testemunho importa. E não importa quanto tempo passou, não importa quem seja o agressor, não importa que instituição esteja envolvida. Você merece justiça. Você merece ser ouvida. E há pessoas dispostas a lutar com você. Pausei. Respirei. E se ninguém acreditar em você, eu acredito. Se ninguém te apoiar, nós apoiamos. Você não está sozinha. Nunca esteve. Quando a entrevista terminou, meu celular explodiu. Mensagens de apoio, pedidos de ajuda, mulheres compartilhando suas histórias pela primeira vez. Naquela noite, não consegui dormir. Não de ansiedade, mas de uma estranha mistura de emoções. Tristeza pelas histórias que ouvi. Esperança pelas mudanças que estavam acontecendo. Gratidão por ter sobrevivido, por estar aqui, por poder fazer diferença. Hoje, quando olho para trás, vejo o caminho que percorri, das trevas à luz, da humilhação à dignidade, do silêncio à voz. Não foi fácil. Deus sabe que não foi. Houve momentos em que achei que não conseguiria, momentos em que queria desistir, momentos em que a dor parecia grande demais para suportar, mas sobrevivi. E não apenas sobrevivi, prosperei, encontrei propósito, encontrei comunidade, encontrei força que não sabia que tinha. E se minha história pode inspirar uma mulher a não aceitar abuso, se pode encorajar uma vítima a denunciar, se pode pressionar uma instituição a mudar, se pode salvar uma vida, então valeu a pena cada lágrima, cada batalha, cada cicatriz. Porque no final não somos definidas pelo que nos aconteceu. Somos definidas por como respondemos. E eu escolhi responder com coragem, com verdade, com luta. E convido você que está assistindo a fazer o mesmo. Se você está passando por abuso, denuncie. Se conhece alguém, apoie. Se tem poder para mudar sistemas, mude. Se tem voz, use. Porque o mundo só muda quando paramos de aceitar o inaceitável. Quando paramos de silenciar por conveniência, quando escolhemos coletivamente que dignidade humana vale mais que reputação institucional. Meu nome é Helena. Fui expulsa de um convento por ser gorda. Mas hoje sou muito mais que isso. Sou sobrevivente, sou ativista, sou voz para quem ainda não encontrou a sua. E essa é minha história, nossa história. A história de todas as mulheres que se recusaram a ficar em silêncio. E se você chegou até aqui, se ouviu tudo, peço apenas uma coisa. Não deixe essa história morrer em você. Compartilhe, converse, haja, porque juntas somos mais fortes. Juntas somos imparáveis. Juntas vamos mudar o mundo. Uma mulher de cada vez, uma história de cada vez, uma vitória de cada vez. E agora me conte, você está pronto para fazer parte dessa mudança? Deixe nos comentários, vamos continuar essa conversa, porque ela está apenas começando.